Atitude na crise. No sermão profético, Jesus nos vem falar das crises que aconteceriam no que ele chama de fim dos tempos, que depois os Espíritos falaram de transição planetária, como também o calendário maia falava do fim de um ciclo e início de outro. Qual atitude nós devemos ter nesses momentos que todas as profecias apontam como críticos? E por que eles são críticos? Qual o sinal de que essa crise está se concluindo? Disse o próprio Jesus lá em Mateus 24, capítulo 14, o sinal do fim da crise, do processo de conclusão dessa nossa provação. Vamos ver qual é? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o sinal do fim dos tempos, do fim da crise, de como podemos entender que essa crise está se encaminhando e se concluindo. Não é interessante isso? Olha só, os mandatários da Terra não ensinam direito, no duplo sentido da expressão, não ensinam. Propriamente as pessoas não se dedicam à tarefa do ensinamento, porque isso é um ato de fé no próximo, de engrandecimento do próximo, de serviço, que os nossos mandatários estão longe de perceber, mas também não ensinam direito na expressão do que é direito, do que é certo, do que é justo para os seus liderados. E por que eles fazem assim? Porque vivem na ilusão de se exaltar, nem que para isso precisem rebaixar o outro. Enorme a distância que tem entre esses mandatários humanos e o mandatário divino, é claro. O representante do poder de Deus tem como característica exatamente o ensinar, que o mandatário humano despreza. Não é interessante? Mais uma vez, o enorme abismo que existe entre o humano e o divino. Interessa ao educador espiritual, que sempre existiu em todos os tempos na Terra, alertar para os erros, mas sem produzir culpas que massacram, que prendem, que amesquinham na baixa autoestima, propondo todos eles a responsabilidade, que é o assumir as consequências dos seus erros, mas para reparar, para projetar a vida para um futuro melhor, e não nos aprisionar num passado ruim. Muito diferentes são as estratégias. Muito importante é que nós percebamos o momento em que a gente vive. Jesus, num outro momento, disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai, do seu Pai, do Pai do Cristo. O que nós podemos entender com isso? Que esses momentos de agora são muito diferentes do bem e do cumprimento à lei que nós temos exercitado até agora. Se nós temos feito o certo até agora, isso se deve ao medo da repressão, ao medo da atuação das instituições. E esse caos em que a gente vive agora, onde as instituições todas se mostram muito fracas,
esse caos de doenças, de catástrofes, de crises. É neles que cada um de nós vai mostrar quem realmente é, o quanto cada um realmente internalizou o Deus que mora dentro dele, expandiu o Deus que mora dentro dele, internalizou as normas de amor de Jesus, de Buda, de Francisco de Assis, de Sócrates, de todos os luminares verdadeiros. Esse é o momento, não há por que nos espantarmos com as provas, porque só será reconhecido como filho de Deus não aqueles que falarem, que se aplicarem rótulos de cristãos, mas aqueles que fizerem a vontade do Pai. Pratiquemos o Evangelho na crise e não nos templos, na família, nas ruas, a todo momento. Sejamos cristãos integrais e não cristãos localizados de conveniência, ocasionais. Esse é o chamamento para todos nós. Ninguém pode dizer que já o realiza, ninguém pode dizer que é irrealizável. Dediquemo-nos a dar o nosso máximo de cristandade a cada dia, a cada momento. E a paz na terra será destinada não aos anjos, não aos puros, mas simplesmente aos homens de boa vontade. Um grande abraço e até a próxima.